falando sobre cuidados, falando sobre saúde, vamos falar de saúde ocular? A sensação de areia nos olhos, a visão embaçada ou a vermelhidão são sintomas que podem estar ligados à síndrome do olho seco. E é sobre essa doença que a gente vai falar agora. E quem vai tirar as dúvidas é o Dr. Rodrigo Pascoal Azevedo e explicar para a gente, né, se também pode estar relacionada aí ao clima, né? Porque estamos aí numa fase de baixa umidade, de aumento das queimadas, a fumaça e tudo mais. Tudo bem, doutor? Seja bem-vindo aqui com a gente. Olá, Renata. É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Atualmente estamos em Julho Turquesa, que é uma conscientização contra o olho seco, que é bem comum, principalmente nessa época, que tem um pouco mais de queimadas. E os sintomas são clássicos. Esse olho ressecado, é o olho seco, é o olho vermelho, visão turva, sensibilidade de claridade. São sintomas típicos do olho ressecado. Mas é bem uma doença, doutor? Ou é uma condição devido a fatores externos? Os dois, porque principalmente a pessoa ao envelhecer, o olho começa a ficar um pouco mais ressecado. E existe o que? A produção do filme lacrimal e existe também a parte evaporativa. Então, às vezes, esse paciente ele tem alguma condição, vou dar um exemplo, utilização de medicamentos como anticoncepcionais, anticonvulsivantes, problemas com tireoide, doença autoimune, pode diminuir a produção. E o ressecamento dessa lágrima também é uma outra condição que seria a parte ambiental. Então, vamos supor, Rodrigo, eu utilizo ventiladores no meu trabalho, ar-condicionado, isso tudo condiz para uma diminuição do filme lacrimal e o olho seco. Então, tem perfis de pessoas que podem ter essa baixa produção, então, devido a tratamentos ou outros problemas de saúde que podem afetar diretamente. Exatamente. Doutor, tem a necessidade de um diagnóstico, de um exame específico ou somente esses sintomas clínicos já são capazes de deixar claro ali o problema do olho seco? Isso. O principal é o paciente já está sentindo algum problema já nesses olhos. Consequentemente, vai atrás do oftalmologista. Hoje existe um diagnóstico mais preciso, inclusive sobre o olho seco. Eu vou dar um exemplo. Vamos supor que a pessoa tem uma artrite reumatoide. E o médico, o reumatologista, está em dúvida se realmente ela tem, às vezes, uma síndrome de Sjögren. Né? Aí faz os exames oftalmológicos e, consequentemente, poderemos dar um diagnóstico um pouco mais preciso. Olhando mesmo, a olho nu, em consultório, vocês conseguem normalmente perceber, né? Também? Sim. No consultório, é muito comum o paciente, quando ele tem uma síndrome de olho seco um pouco mais severa, ele começa a perceber que a visão começa a ficar mais distorcida e ele começa a sentir dor. Quando o olho seco é muito severo, o paciente pode ocasionar, inclusive, uma úlcera de córnea. E essa úlcera de córnea pode, em alguns casos, necessitar, inclusive, de um transplante de córnea. Mas, antes disso, existem outros... Para chegar nessa fase, tem tratamento, sim, para evitar esse tipo de complicação, né, doutor? Sim, os tratamentos hoje são muito eficazes, inclusive com a parte de utilização de colírios, pomadas. Isso é muito interessante, inclusive, para os familiares que, às vezes, têm algum parente na UTI. Às vezes, a paciente está com entubado e o olho fica um pouquinho aberto. Aí ocasiona parte traumática, o olho ressecado e uma úlcera. Interessante também observar isso, né? Você falou aí no ponto do tratamento de pomadas, de colírios, mas, doutor, basta eu chegar lá no balcão da farmácia e falar, opa, eu quero um colírio lubrificante, ou não? Você sabe que isso é bem comum. Infelizmente, às vezes, acontece de alguns pacientes irem no farmacêutico e ele prescreve não só lubrificante, mas às vezes corticoide. Então, o paciente, consequentemente, ele pode levar um glaucoma, ele pode ter uma úlcera de córnea mais grave, ele pode ter uma complicação muito mais severa desse olho. Então, existem, inclusive, algumas medicações que deixam o olho bem clarinho. Então, o olho está vermelho, o paciente utiliza essa medicação para deixar o olho mais claro e, consequentemente, o preço, vamos dizer assim, da saúde desse parte oftalmológica piora muito. Eu já tive pacientes, inclusive, que perderam parte da visão de forma irreversível por causa de alguns colírios prescritos por farmacêutico. A gente sabe que o correto, doutor, antes da gente seguir aqui com o nosso assunto, quero me despedir de um rolinho de molho e pimenta bueno que seguem com a programação. Beijo grande para todos vocês. E amanhã o Nosso Canto está marcado mais uma vez.
A gente sabe que o correto é buscar ali o oftalmologista para esse tipo de atendimento. Isso é fato. Mas há casos, às vezes, que a pessoa está limitada de recursos para buscar essa consulta, tem a dificuldade ali de conseguir isso no serviço público. Tem alguma dica de forma geral, doutor, assim, para dar? Não, de forma alguma, comprar colírio que tenha tal produto. Tem alguma dica generalizada que você possa dar? Pelo menos para alertar, se eu já tenho em casa esse colírio, para eu dar uma conferida antes se devo estar usando, se não. O lubrificante não faz mal. Então, a princípio, utilizar qualquer lubrificante não tem problema nenhum, não tem efeito colateral, não tem nada. O lubrificante faz bem para os olhos. Para qualquer idade, bebê, criança, principalmente pessoas acima dos 40 anos de idade. Em relação a algumas medicações, como corticoide, outras medicações, elas podem trazer consequências maléficas para os olhos, mas lubrificante não. Tem que constatar que, de fato, aquele colírio é apenas lubrificante. Exatamente. E é a forma correta de utilizar o colírio. Então, existem algumas formas corretas de utilização do colírio, que é o básico, né? Uma dúvida muito frequente também, doutor, se eu pinguei 3 gotinhas, posso pingar 3 gotas, 4 gotas de uma vez? Não, uma única gota já é suficiente, várias vezes ao dia, principalmente se você utiliza muito computadores, celulares, então você tem que dar um intervalo e utilizar o lubrificante de forma adequada. Você trouxe o colírio lubrificante? Eu trouxe aí, doutor? para brincar aqui um pouquinho, para ensinar pelo menos... Queria que o senhor me emprestasse um colírio lubrificante, então, já que o senhor está com o microfone de bastão, para mostrarmos a forma correta de aplicação, porque eu confesso para o senhor que eu, por exemplo, eu tenho um certo medo de aplicar. Porque, assim, eu sou meio desengonçada, a famosa pata de elefante, erro, me molho todinha. Tem um segredo para a aplicação ser mais fácil, doutor? O ideal é uma outra pessoa pingar o colírio. Ajuda, é mais fácil. Mais fácil, tá? Tô abrindo aqui um colírio novo. Então, primeira coisa, tem que balançar o colírio. Até mesmo porque existem alguns produtos aqui dentro do colírio, alguns colírios são sem conservante, outros com conservante. Esse aqui é sem conservante, então ele traz uma qualidade do filme lacrimal melhor, então você vai ter menos efeitos colaterais. Tá? Certo. Abriu, balançou, abriu o colírio. Deixa eu ajudar o senhor. Comigo mesmo ou com alguma... Pode pingar em mim, doutor. Quero ver o jeito certo. Mas depois eu quero fazer eu mesmo para ver. Se não tem uma pessoa em casa, vou fazer o quê? A primeira coisa, lava a mão. Já lavei a mão antes de entrar aqui, tá? Vou pedir para você olhar lá para cima. Tenho aqui e vou pingar uma gotinha aqui, ó. Esse colírio é sem conservante, então ele demora um pouquinho. Pronto, caiu 2 gotas, mas vai ficar uma gota dentro dos olhinhos. Aí pega, se tiver um guardanapozinho, pode enxugar. Uma gotinha basta? Uma gotinha basta. Essa seguradinha também pode? Isso, essa seguradinha também, mesma Vamos coisa. ver agora, doutor. O problema é quando a gente está sozinho, doutor. Esse é o medo da pessoa. Uma forma fácil também é concentrar próximo aos cílios superiores. Aí só não pode encostar no olhinho, tá? Aí, doutor, não vai. Tem outro aqui. É ao vivo, tá vendo? Não, eu tô mostrando como é a gente em casa sozinho. Não é que o negócio tá vazio, não. Ele tá cheio. Eu tenho certo medo. Não sei, medo de bater. Mas não vai bater, não. Muito bem. Foi 2, porque deu uma erradinha aqui. Não tem problema. Suficiente, porque o olho... Tudo bem? Vamos ver se deu uma limpadinha. Emocionado. Ele já dá aquela brilhada na hora, né? Já de fato vai limpar, né? Exatamente. Quantas vezes no dia, doutor? No mínimo 3 a 4. 3 a 4 vezes no dia, uma gotinha. Dependendo da atividade. Então vamos supor. Se eu fico muito num ambiente de ar-condicionado... Mais vezes ao dia. Mais vezes ao dia. Uma pessoa que está prestando concurso público, concurseiro, pingar mais vezes ao dia. Pessoa que fica o dia todo no computador. Obrigada, doutor. Desculpa.
É uma pessoa que fica o dia todo no computador. Eu faço atividade ao ar livre. Usar óculos. Usar óculos. De proteção é interessante? Inclusive, o óculos escuro é bem melhor, porque o óculos escuro ele diminui a radiação ultravioleta e, consequentemente, vai se sentir um pouco mais confortável. Carregar ali o meu colíriozinho na minha pochetezinha, na minha bolsinha também vai ser bacana. Fantástico, porque ali... mas não pode ter altas temperaturas. Inclusive, vamos supor que você esteja, às vezes, com o olho um pouquinho mais inflamado. Se for numa piscina, que está com o olho um pouco mais inflamado, você coloca o lubrificante dentro da geladeira, que após aferir, pingar o colírio no seu olho, vai dar uma vasoconstrição, o seu olho vai ficar branquinho. É mais interessante deixar o colírio na geladeira, então? Alguns casos, sim. A maioria dos casos, sim. Tem alguma outra dica que o senhor quer deixar aí clara para o nosso telespectador, então? Eu acho que estamos... Deixa eu ver se uma outra dica importante. Na verdade, sempre procurar um oftalmologista, às vezes com uma visão um pouco turva, embaçada, procurar sempre um oftalmologista. Aconteceu até uma situação muito interessante com aquela dupla do Bruno e Marrone, né? Que o Marrone teve um glaucoma agudo. O doutor também gosta de fazer fofoca, tá vendo? Conte a fofoca pra gente, doutor. Não sei se você observou que o Marrone teve que fazer uma cirurgia recente de urgência, porque ele não percebeu que ele tinha uma perda visual. Então, existem algumas alterações, principalmente o glaucoma, que são assintomáticos e que a pessoa pode, inclusive, estar perdendo a visão e ele nem sabe. Isso que eu ia falar, né, doutora? Na verdade, assim, o recomendado, a gente sabe, é que uma visita anual, pelo menos, deva acontecer justamente para identificar qualquer problema. Às vezes a gente não percebe, né? No dia a dia é tão corrido, a gente não percebe, mas, assim, é interessante, então, que anualmente a gente busque o oftalmologista. Sim, para procurar outras doenças também, super importante. Muito bem, quero agradecer a sua participação aqui com a gente. Estamos deixando aí o contato do doutor, rede social, telefone também. Então, estamos aí na campanha, principalmente aqui neste período aqui na nossa região. A gente tem aí, infelizmente, o advento das queimadas e tudo mais. Então, prevenir é o melhor remédio. Obrigada, viu, doutor? Muito obrigado. Obrigado, Renata. Tá aí, aprendeu certinho, dona Luana Najara. Nós, principalmente aqui, né, estamos aqui no estúdio com ar-condicionado, o tempo todo olhando aí para as câmeras. É interessante ter um colírio lubrificante sempre à disposição, Verdade. tá? Faz toda a diferença, viu? Eu passei a usar colírio e realmente muda muito. Se